audiência. Lance FM, dia e noite, noite e dia. A gente adora te fazer feliz. Quem tem lance tem tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes da Lance FM. Bom dia a todos que nos acompanham pelas ondas sonoras do rádio, Facebook e YouTube. Hoje estamos aqui no nosso quadro Mulheres Empoderadas com a Isabel Souza. Bom dia, Isabel. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso quadro. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Me fala um pouco de você. Quem que é a Isabel? Qual é a formação da Isabel? Qual é a área que a Isabel atua? Eu sou fisioterapeuta, atualmente faço atendimento adulto e infantil e hoje eu quero falar mais sobre a parte de fisioterapia pediátrica. Eu sou formada em desenvolvimento infantil e estimulação precoce e atuo no desenvolvimento motor infantil, então em atrasos motores, atraso no desenvolvimento em geral. Só arrumar aqui a câmera, estava fora do foco. Melhorou. Que bacana, a gente estava até ali fora, né, conversando sobre essa questão do desenvolvimento e o que é esse desenvolvimento infantil, qual a importância da gente compreender esse desenvolvimento motor da criança? Então, o desenvolvimento infantil ela é uma capacidade de aprendizagem da criança, né? Então, em diversas áreas, na área cognitiva, emocional, social, na área motora. Eu, como fisioterapeuta, atuo na parte motora da criança, então tudo relacionado ao movimento. Eu sempre falo sobre a importância, né, do pai compreender, entender mais sobre o desenvolvimento motor da criança, porque a criança ela tem marcos do desenvolvimento, aquisições a serem alcançadas e às vezes os pais não compreendem tanto sobre os marcos e não sabem o que esperar da criança em cada fase. E qual é a importância de entender isso? A criança, por exemplo, aos 6 meses é esperado que a criança sente sem apoio, aos 9 meses que a criança engatinhe, e às vezes a criança apresenta alguma dificuldade, alguma diminuição em alguma das habilidades e o pai não percebe para intervir de maneira precoce. Essa é uma das minhas formações, a estimulação precoce também. Porque, e também, às vezes, quando apresenta esse atraso, às vezes pode ser um atraso normal da criança, né, no desenvolvimento, falta de estímulo, talvez, mas às vezes também pode indicar alguma síndrome, alguma doença ali que não foi identificada, né? Exatamente. Então, essa é a importância da gente compreender tanto sobre esse desenvolvimento, né? Para saber o que é esperado em cada fase. Se o pai nota alguma dificuldade da criança, pode ser essas duas opções. Ou natural, está faltando estímulo, uma adequação do ambiente, ou pode ser algum sinal de alerta para alguma síndrome ou alguma patologia que deve vir a ser investigada, né? E a gente sabe que, se tratando de patologia, quanto mais cedo você, né, tratar essa criança, melhor ela vai ter um resultado positivo futuramente, né? Com certeza. Então, assim, a intervenção precoce, ela é fundamental, né? A gente fala muito, quando fala de intervenção, a gente fala sobre neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso sistema nervoso de se adaptar e se moldar ao ambiente. Então, se a gente observa que a criança tem alguma dificuldade e a gente consegue intervir de maneira precoce, adequar o ambiente, incentivar, estimular, os resultados são rápidos e são muito satisfatórios. Então, isso é muito importante. E o que você acha que é fundamental para esse bom desenvolvimento, né, da criança, além do diagnóstico precoce, claro que você já falou aqui, mas o que você acha? Falou assim, olha, isso aqui não pode faltar, o diagnóstico precoce é de extrema importância, mas isso aqui também é fundamental. Então, eu sempre falo... Na verdade, é um conjunto, né? Conjunto, é muita coisa. Né? Verdade. Eu sempre falo que dois aspectos são fundamentais para um bom desenvolvimento infantil. Primeiro, que a gente não pode intervir, que é o genético, né? Sim. Então, isso a gente não pode mudar. Mas o segundo, que é o ambiente. Então, eu acho o ambiente extremamente importante para um bom desenvolvimento infantil. Quando a gente fala de estímulo, a gente fala diretamente sobre ambiente. O que é ambiente?
Quando o pai chega para mim com a criança com algum atraso no desenvolvimento motor, eu sempre pergunto, qual local que seu filho passa a maior parte do tempo? É no bebê conforto? É numa cadeira de descanso? É num carrinho de bebê? Ou seu filho se movimenta livremente? Seu filho vai pro chão? Seu filho anda descalço? Porque tem isso, tem pai que não deixa, Não né? deixa. Então, assim, quais são os estímulos? Qual é o ambiente que você está oferecendo para o seu bebê? Hoje, atualmente, né, a gente tem a era aí que a gente fala da imobilidade. E isso advém também da tecnologia, dos recursos que a gente tem na nossa mão, do uso excessivo de telas. Então acaba que a gente tem crianças hoje que não brinca mais na rua, que não sobe em uma árvore, que não joga bola, que fica ali só sentada na frente do computador, na frente da televisão, com o celular na mão. Então, qual é o ambiente que a gente tem oferecido para os nossos filhos, né? Então, eu sempre bato nessa tecla e falo muito sobre isso. Às vezes, hoje a gente vê os enxovais também. Os enxovais, muita cadeirinha de descanso, uma cadeirinha que vibra, um carrinho de bebê com 1001 utilidades. Com suporte para tela. Suporte para tela, mas não tem um tapete infantil para a criança ir para o chão, para a criança explorar. Então, assim, o ambiente, ele é extremamente importante para o desenvolvimento infantil da criança. Então, a gente tem que observar bem isso. É engraçado você falando, agora eu tô aqui lembrando, eu tenho 3. E o meu primeiro, o Matheus, eu morava em Brasília. E aí onde eu malhava eles ficavam ali também com as crianças, né? E o Matheus, ele começou a ser estimulado com 3 meses. Ele fazia musicoterapia lá na academia que eu malhava, tudo. E ele começou a engatear com, eu lembro até hoje, 6 meses e 1 dia. Então, assim, ele foi bem mais precoce, assim, precoce não, ele foi certinho. Uhum. E já minhas meninas não teve esse estímulo que ele teve, né? Ficava às vezes mais no colo. Isso é influência do ambiente, né? E aí, realmente, o Matheus, no aniversário dele de 1 ano, ele já corria. E as minhas meninas não. Elas demoram um pouquinho a mais, 1 mês a mais, 2 meses a mais do que o Matheus. O Matheus, ele desenvolveu assim, mas ele realmente, eu lembrando aqui agora, ele teve esse estímulo. A gente ficava até conversando, gente, mas o Matheus andou tão rápido, o Matheus andou tão rápido, né? Por que as meninas... Mas aí agora você falando, realmente o estímulo dele foi diferente. Realmente. Então, o ambiente, ele favorece muito para o desenvolvimento da criança e o estímulo, né? A gente tem que incentivar as nossas crianças a estarem sempre em movimento, a explorar, a estar de maneira mais livre e também a gente fugir um pouquinho dessa fase de telas, né? Que tem causado muito prejuízo para o desenvolvimento da Porque criança. Às vezes é confortável para o pai e para a mãe, né? Vale um descanso e aí deixa, só que tudo em excesso, né? Também faz mal e complica. Mas hoje em dia também, igual eu falo, na minha época a gente tinha aquela rua para brincar, para correr. Hoje em dia é tudo muito condomínio, é portão, você às vezes não tem muita amizade de brincar com o vizinho, você não vê muita criança na rua. Então mudou muito, né? Tudo mudou. Mudou e a gente meio que não se readaptou a essas mudanças. Realmente. Então, assim, é como você fala, as listas de enxovais hoje, com a tecnologia, com os recursos que a gente tem em nossas mãos, né, favorecem, é claro, a nova fase, a nova cultura que a gente tem passado, exatamente sobre isso, sobre as crianças mais em condomínio, mais em casa, mais na sala. Então fica mais próximo e mais fácil a criança estar na tela do que estar ali fora, brincando, correndo. Os brinquedos, hoje em dia, se você der brinquedo para criança, se não tiver pilha, nem olha. Né? Não tem, é muito difícil aqueles brinquedos que estimulam, né? Aqueles pedagógicos mesmo de montar, aí já caça um botãozinho para o negocinho mexer, para fazer sonzinho. Isso me lembra um dado muito importante que eu compartilhei até algumas semanas atrás nas minhas redes sociais, que eu li que 66% das crianças de até 5 anos de idade sabem mexer facilmente no smartphone, mas apenas 14% conseguem amarrar o próprio cadastro do tênis. Nossa, então, assim, verdade. é um dado que faz a gente refletir muito sobre o ambiente e o estímulo que a gente tem oferecido para os nossos filhos, né? A gente tem criado cada vez crianças mais dependentes físico e emocionais da gente, né? Exatamente por esses recursos, pela tela,
pela falta de um estímulo, a gente não estimula a autonomia mais da criança, né? De ali fazer, de amarrar o próprio tênis, de aprender a se vestir sozinho, de se alimentar sozinho. Então, esse ambiente tem gerado muito impacto no desenvolvimento das crianças, com certeza. E quais são as dicas assim que você pode falar para os ouvintes, para quem está nos ouvindo, de como estimular a criança em casa e como oferecer um melhor ambiente para o seu desenvolvimento, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições de ter ali um profissional, ou às vezes não tem mesmo acesso, né? Está na zona rural, não tem esse acesso de estar vindo para a cidade, enfim, né? Várias. Qual as dicas que você pode falar, não, mas em casa também tem como, né? Você não precisa ser o profissional, às vezes não tem. Claro que precisa do profissional, mas tem coisas que você pode ir já se adaptando, né? Com certeza. O básico, Roberta, funciona, né? Então, acho que hoje a gente tem que começar a estimular pelo básico. Tirar a criança do imóvel, estimular o movimento, isso daí já é um estímulo muito grande para a criança. Então, eu sempre falo assim, por exemplo, com a criança de até 1 ano, em casa, o que a gente tem que explorar? Deixa a criança explorar o chão. Se a gente pudesse falar da importância do chão para o desenvolvimento infantil, a gente ficava aqui 1 hora só de conversa. O chão, ele é um lugar que ele gera autonomia para a criança brincar, para a criança explorar e até para a criança alcançar todos os marcos motores de maneira própria, tá? Então, o que acontece hoje? Que a gente vê muitas crianças estão muito presas ao bebê conforto, a uma cadeirinha de descanso, a um andador. A gente vê muita criança em andador. Os meus não usaram andador. Já é um ponto positivo. Então, assim... Eu sou contra andador. Exatamente. O andador, ele causa muito prejuízo para o desenvolvimento infantil. E as mães até pensam, não, vou colocar no andador para a criança andar mais rápido. E é o contrário. A criança que vai para o andador, ela tende a caminhar de maneira com mais atraso. Por quê? A criança não fortalece o membro inferior, a criança não ganha propriocepção, equilíbrio. Então, quando a criança está lá no andador, ela está caminhando de maneira livre, para você está tudo bem. Quando você tira a criança do andador, a criança está com fraqueza muscular, a criança está com desequilíbrio, gera quedas. Então, isso atrasa o andar da criança. Então, é um efeito contrário, né? Então, assim, enfim, falando sobre o desenvolvimento da criança até 1 ano, sobre a importância de realmente os pais colocarem aí na número 1 da lista de enxoval um tapete infantil, um tapetinho para a criança brincar no chão. Tira aquele tanto de recursos que geram um apoio vicioso da criança, que geram a imobilidade, a criança fica presa, não tem tanta liberdade de movimento, e deixar a criança livre ali no chão. Outra coisa que eu falo muito também é sobre o famoso tummy time, que é o bruços, né? A gente estimular o bruços no bebê a partir do 1º ano de vida é muito benéfico. O bruços, ele é uma postura muito respeitosa para a criança e acelera o desenvolvimento da criança. O bruços, você fala, estimular a criança de barriga para baixo. É muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é corretíssima, inclusive, que é de deixar as crianças dormirem de barriga para cima, porque isso diminui o risco de morte súbita, e isso é completamente correto. Mas o que acontece? Os pais confundem essa orientação de deixar a criança dormir de barriga para cima com deixar a criança naquela posição o dia inteiro. Então, a recomendação é que a criança durma de barriga para cima, mas durante o dia, durante as atividades, enquanto a criança estiver ativa, a gente estimular a postura do bruços na criança, que auxilia no desenvolvimento, auxilia no fortalecimento muscular, no ganho de controle cervical e até no ganho das próximas aquisições motoras. O bruços, ele deve ser incentivado na criança desde o 1º mês de vida. Que bacana, olha... A gente ainda fala muito também, entre as crianças, eu falei muito sobre a criança de até 1 ano, né? Então, como estimular também a criança em casa, de 1 ano a 6 meses, a partir de 1 ano, que é uma criança mais ativa, né? E eu falo sempre sobre gerar autonomia, é o básico. Incentivar a criança a se vestir, a se alimentar sozinho, a tomar banho, deixar a criança livre, brincar em parquinho,
brincar livremente, correr, subir e descer escada, tudo isso é estímulo, né? Parece tão básico, mas é um estímulo muito grande para a criança, bem melhor do que ela estar ali sentada o tempo todo em frente a uma tela que está gerando alteração postural, alteração musculoesquelética, está gerando sedentarismo, diminui a interação social, que é um risco muito grande para a criança hoje, né? E eu falo também muito sobre o incentivo ao esporte. Criança de 1 a 6 anos, esse incentivo deve partir dos pais, né? A gente estava até comentando, né, sobre a natação, por exemplo, sobre o Pilates. A natação, o Pilates, tudo incentiva o desenvolvimento motor da criança em geral. Então, são ótimas alternativas desde sempre para as crianças estarem inseridas. Que bacana. Mandar um beijo para a Jéssica, coordenadora aí do núcleo, está nos escutando. Ela está com o Gael de 20 dias, ela que está adorando a entrevista. Adorei. Já vai ouvindo, já vai aprendendo aí, viu, Jéssica? Deixa o menino no chão. Ela disse que ele já está no Tom Time, é isso? Exatamente, então já está super bem, já começamos bem. E vamos falar um pouco agora, que tudo isso que a gente está falando, porque às vezes a gente fala... E aí o pai e a mãe pensam no imediatismo, né? Então isso é bom para ele aprender a andar rápido, isso é bom para ele não aprender a andar rápido, engatear, andar no momento certo, enfim. Mas é muito mais além, né? Eu penso que é muito mais além. Que tudo isso que acontece na infância, né? Desde desse desenvolvimento certo, desse retardo, enfim... O que isso pode influenciar na vida adulta? Então, eu falo muito, eu também faço atendimento adulto e hoje, estudando e me especializando mais na área de pediatria, eu percebo que muitas dores dos adultos têm ligação lá com a infância. Olha só. E isso é cientificamente E hoje deve comprovado. ser mais ainda, porque na minha época, né, que você é mais nova do que eu, mas na minha época a gente não tinha nem celular, né? Era o telefone fixo. Então, e não tinha tela, essas coisas. E hoje em dia a gente vê muitos meninos assim, né? Naquela postura que abaixa o pescoço e fica só ali, fica horas. Aí você imagina, acho que aquilo ali vai até moldando, né? A criança vai crescendo com aquela curvatura aqui no pescoço, na coluna. Com certeza. Tudo... Eu vejo isso. Vai ter adulto com muito mais dor daqui uns 10 muita anos. Alteração postural, muita. Isso a gente adquire desde a nossa infância. Isso é cientificamente comprovado, né? Chega muito paciente em consultório, a gente fala muito sobre flexibilidade. Os adultos reclamam, tô muito duro, tô cada dia menos flexível. A gente nasce totalmente flexível. Você coloca uma criança, a criança coloca a mão ali na ponta do pé com muita facilidade. Então a gente nasce flexível, a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Por quê? Porque a gente não vai estimulando, incentivando. Quando chega paciente adulto em mim que está com essa dificuldade de mobilidade, está com os movimentos completamente limitados, perda de flexibilidade, e a gente observa lá atrás, a pessoa nasce flexível, mas incentivou, estimulou aquilo ao longo da vida. Então eu falo muito sobre a interferência da infância na vida adulta, nas dores e até nas habilidades. Então você vê um adulto completamente hábil em alguma atividade ou em alguma aquisição, com certeza isso foi incentivado e estimulado lá na infância, né? Eu falo que uma das maiores heranças que os pais podem dar para os filhos, com certeza, é um bom desenvolvimento, porque isso tende a prevenir dores no futuro, dificuldades no futuro, né? Em geral, dificuldades em habilidades, em questões emocionais, físicas. Então, o desenvolvimento infantil é uma herança que a gente deixa, um bom desenvolvimento para a criança é uma herança que a gente deixa para os nossos filhos. Nos consultórios eu vejo muitas alterações hoje de pisada, alterações em membro inferior, tudo adquirido na primeira até os 2 anos de vida. Os 2 anos de vida da criança são essenciais para a formação dela. Então, os resultados a gente vê realmente lá na fase adulta. Alterações na pisada, dores na coluna que são advindas de alguma anatomia que mudou ali no membro inferior, pelo uso excessivo de um andador, por exemplo. O andador ele gera uma mudança anatômica no membro inferior da criança e isso a criança vai levar para o resto da vida. Não tem como, né? Não tem como. E eu vejo que realmente as crianças de hoje, não sei nem se é porque antigamente não tinha tanta, mas não é. Mas as crianças de hoje, elas estão com mais dores de coluna, mais
Essa questão, igual você fala, questão de realmente de postura, de tudo isso que vem dessa nossa primeira infância, né? De colocar no andador, de estar mais deitado, de estar sem estímulo. Né? Você vê hoje criança aí com 10, 11 anos que tem dor de coluna como se fosse um adulto de 30, 40 anos. Com certeza, e isso vem até da postura, a criança sentada no sofá, a criança com uso excessivo de tela, isso gera muita alteração postural, né? Muda muito a anatomia da criança. É diferente uma criança que está ali sentada o dia todo, na posição olhando para um celular, de uma criança que está correndo livre, brincando na rua, andando de bicicleta, subindo e descendo escada, brincando num parquinho. Então, a parte muscular de uma criança que está ali brincando livremente, de uma criança que está ali fazendo uso do celular, ela é completamente diferente. E isso gera dores. O sedentarismo gera dores, o uso excessivo de tela vai gerar dores, alterações posturais e músculos esqueléticos. Até a questão, se você pegar 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, quase não tinha crianças obesas, né? E hoje é comum. Hoje é comum você vê uma criança obesa. Ansiedade. E isso gera ali no futuro até é mais propício à ansiedade e depressão. Exatamente por isso. Então, as alterações, elas não são só motoras, são alterações psicossociais, são alterações cognitivas. Então, hoje a gente fala muito sobre os atrasos da fala também, né? Não é uma área que eu falo tanto, mas a gente observa muito que os atrasos na fala estão completamente ligados ao sedentarismo, à questão da imobilidade. Então, uma criança que ela tem uma interação social, que ela brinca, que ela corre, ela tem menos chance de ter atraso na fala do que uma criança que não se movimenta tanto. Então, isso também é uma consequência do imobilismo hoje, né? Olha só. Agora, fazer uma pergunta pessoal. Tem 2 meninas, né? Uma de 4 e uma de 5. E elas adoram pegar meus saltos e ficar andando. Eu fico brigando, né? Falo, não pode, não sei o quê. Até quando isso pode, não pode? Porque, olha, é uma luta. Quando eu viro as costas das 2 de salto na casa, se deixar, fico o dia todo. E eu brigo porque, assim, não sou da área da fisioterapia, mas eu entendo que não deve ser legal. Com certeza. Eu falo muito sobre 2 pontos. A criança andar descalço. Isso é muito importante. Primeiro, desde o primeiro ano de vida, a gente vê os pais colocando muito sapatinho na criança, principalmente na fase que a criança está começando a adquirir marcha. Então, eu sempre falo sobre a importância de estimular o descalço na criança. Quanto mais texturas, quanto mais terrenos a sua criança explorar primeiro, melhor, né? Isso gera estímulo muscular, melhora no equilíbrio, incentiva a formação do arco plantar, que é a pisada da criança. Então, em primeiro lugar, antes de falar de calçado, eu sempre falo sobre a importância de deixar o seu filho andar descalço também, principalmente no início da marcha. Segundo, em relação ao calçado, eu sempre falo, calçado é determinante para a criança. A criança, ela está em formação, né? Então, a criança, ela se molda a qualquer coisa que a gente oferece para ela. Então, a gente tem que escolher sempre bem o calçado da criança. Não mais bonitinho, né? Não mais bonito, né? Assim, eventualmente, claro que as mães usam. Sim. Então, assim, o que você puder colocar de maneira mais frequente na criança, se for flexível, um sapato mais flexível, mais confortável, a gente compra muito um número maior, né, para os filhos, para ver se dura mais. Isso é comum com as mães, cresce muito rápido. Cresce muito rápido. Mas eu sempre falo sobre também observar isso. A criança não pode usar um calçado maior, muito grande para o pé dela, porque gera desequilíbrio, desconforto, isso até desestimula a criança a caminhar. Então, dicas que eu falo sempre para os pais para escolher o calçado: um sapato mais flexível, que seja do tamanho ideal para a criança, tá? Que tenha um solado antiderrapante para evitar o risco de quedas. E o mais importante, se você for usar esses calçados que são mais bonitinhos, é claro, use para sair de maneira menos frequente. E é claro que o salto para a criança não é recomendado. Então, o que a gente espera? A criança está ali brincando, só aquele momento de lazer, mas não é recomendado. Nada de salto para a criança, nada de amortecedor. É sempre bom um calçado plano com um calçado antiderrapante e muito flexível e do tamanho da criança. Isso é super importante. E como que a gente pode, né, com as orientações e conhecendo mais sobre o desenvolvimento infantil, prevenir, né, no futuro, né, essas complicações, né? Como que a gente pode fazer isso? Quais são as orientações
que você poderia deixar aí pra gente? Eu sempre falo para os pais, né? Fiquem atentos, estudem também sobre o desenvolvimento motor da criança, sobre o que esperar em cada fase. Esteja sempre atento se a sua criança está apresentando alguma dificuldade em alguma habilidade. Ah, meu filho está demorando para sentar, o meu filho está com dificuldade para engatinhar, o meu filho está com dificuldade para ficar de pé. Então, qualquer a alteração que você perceber na sua criança, procure de imediato informar o pediatra, procurar um fisioterapeuta para intervir de maneira precoce. Então, conhecer exatamente, principalmente o primeiro ano de vida do bebê e o que esperar em cada mês a criança tem uma aquisição motora nova. Então, cada mês a criança vai estar explorando um pouquinho mais e adquirindo novos marcos, novas aquisições. Se a sua criança tem dificuldade, eu sempre falo com os pais, fala com o seu pediatra, procura um fisioterapeuta, tá? Então, a orientação, a informação é sempre o melhor caminho. Se o pai souber o que esperar da sua criança, com certeza, se tiver algum sinal de alerta, ele vai observar e com certeza a gente vai conseguir intervir de maneira precoce e resolver o problema. E hoje a gente tem crianças de 10 anos, 12, com essa dor, né? Com essa dor crônica de coluna, enfim. Qual a orientação? Né? Claro que primeiro procurar um profissional capacitado, mas vamos em si falando de... E se a família não tem esse recurso de procurar, como é que faz? Qual uma primeira luz que você dá para essa família, que fala assim, essa família ela não tem condições, ela está longe, não tem acesso à saúde... O que se orienta de início, assim? Então, a principal chave é realmente tirar a criança do imóvel, né? Então, se você observa que a sua criança tem relatado dores, alterações posturais, observe qual ambiente você está oferecendo para essa criança, né? Observe atitudes, mudanças pequenas na sua casa. O que você está oferecendo? Sua criança está passando muito tempo sentada no sofá? Estimula a criança a ir para fora, brincar, correr, subir e descer a escada. Isso já é um estímulo muito grande para a criança. Então, eu sempre... Não são muitas mudanças. O básico realmente funciona. Tira a criança da frente do computador, mudar um pouquinho a posição, sair um pouquinho de frente do celular e brincar na rua. Então, são essas alterações em casa mesmo e sempre estimular o esporte, estimular a criança a estar em movimento. É a recomendação básica que eu sempre dou para os pais, tá? Então, a mudança do ambiente mesmo já é determinante para o desenvolvimento da criança. Para a gente finalizar, que o Fábio já está ali mandando nós embora, ele estava ali agora, acabou. Nessa volta às aulas, né, é muito importante a questão da mochila. E dá uma orientação para nós, mãe, aí rapidinho. Questão da mochila, igual meu menino com 11 anos, ele já não quer mais levar aquela que puxa, né? Ele quer a mochila nas costas. Mas eu também vejo criança de 4, 5 anos com aquela mochilinha nas costas também. Então, assim, tem idade, olha, até essa idade, de forma alguma, você poder evitar mochila nas costas, é bom. Mas a partir dessa idade, até que pode, mas não é o ideal. Então, só para a gente ter uma ideia, porque os meninos, eles quando... Agora no início não, mas daqui 2, 3 meses eles já começam a reclamar, né, de dor nas costas. Com certeza. Pais, olhem sempre as mochilas dos seus filhos, né, ver como está o peso. Estejam sempre conversando com a escola, porque talvez o material pode ficar na escola, o material pode ficar em casa, para a criança não ter esse excesso de peso nas costas, porque não é o que a criança pode suportar. Então, assim, no início da vida, então até 8, 9 anos, o indicado realmente é que a criança utilize a mochila de puxar. Tá? Porque a mochila nas costas, o peso excessivo pode gerar alterações posturais na criança. Então, fiquem de olho, atentos na mochila dos seus filhos, ver como está o peso, converse com a escola para diminuir um pouquinho esse peso nas mochilas e diminuir as alterações posturais das crianças, tá? Então, o caminho daqui para até a escola não tem problema, mas o dia a dia, como você fala, daqui 3 meses, hoje a criança não reclama, mas daqui 3 meses, fazendo isso 365 vezes, com certeza a criança vai começar a reclamar, tá? Então, pais, optem sempre pela mochila de rodinha, observem o que seus filhos estão carregando na mochila, como que está o peso, se você pode reorganizar essa mochila, deixar algumas coisas em casa, deixar algum material na escola, para a criança sempre estar levando o mínimo e não correr o risco de estar se queixando aí de dor futuramente. Bacana. Tá, só okay? Pra gente finalizar, igual na minha última entrevistada, eu esqueci, tadinha.
Aonde que eu encontro a doutora Isabel se eu quiser consultar, né? Quiser levar meu filho? Qual clínica que você está atendendo? Qual o telefone? Deixa aí pra gente. Muito obrigada aí pelo espaço. Então, atualmente eu estou atendendo no Instituto Neuroinfância, tá? Lá a gente tem um atendimento voltado Onde ao que público fica o infantil. instituto? Fica em frente ao Colégio Visão, tá? Então, a gente tem um atendimento voltado não só para fisioterapia, mas psicologia, fono. Então, em geral, para o seu filho, tudo que você procurar tá lá, e a fisioterapia motora também, tá? Então, Instituto Neuroinfância também pode me procurar nas redes sociais, Isabel Físio. Lá eu compartilho muito sobre a maternidade também, sobre o desenvolvimento motor infantil, muita informação legal e muitas dicas de como estimular as crianças aí em casa de maneira simples. Então, Isabel Físio e Isabel Mãe Físio no Instagram. E para atendimento presencial no Instituto Neuroinfância. Obrigada, Isabel. Foi muito bom conversar com você, que tinha muitas mais coisas para eu perguntar, mas o nosso tempo não deu. Fica para a próxima vez. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Foi ótimo, um prazer estar aqui com vocês. E numa próxima, quem sabe, a gente conversa mais e explora muito mais outros assuntos. Verdade. O assunto é longo, é muito. Eu já falei, a gente vamos fazer um podcast, que aí a gente pode falar à vontade, pode falar à vontade, né? muito Realmente, tempo, a gente verdade. pode se aprofundar. Verdade. Foi ótimo. Obrigada a todos. Tenham todos um bom dia, uma excelente semana. Que Deus os abençoe. Lance FM, quem tem lance tem tudo. 8h38. Lance FM. Apoio Cultural. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas